Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Unidos ao Papa, rezamos hoje por todas as famílias que por causa da pandemia passam privações. Famílias com marido e esposa a não receberem ou a receberem tão pouco, com filhos para criar, passarem dificuldades, não só ao longe, mas também dentro das nossas comunidades. Aquelas que ajudamos pelo Natal, com os nossos cabazes do pão da amizade, aquelas que queremos continuar a ajudar com o mesmo pão da amizade, que não é só para o Natal, para a Páscoa, mas para todas as situações. Para que o Senhor escute melhor a nossa oração, diante dele reconheçamos pecadores e peçamos-lhe perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal tenham fruto abundante em toda a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz.
Aleluia, 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 aleluia. Disse o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Continuamos a ler a catequese de Jesus neste Evangelho de São João, feita a Nicodemos, aquele fariseu bom que foi ter com Jesus. Uma catequese onde ele se dá a conhecer e onde ele dá a conhecer o essencial para o podermos seguir: deixar-se nascer de novo pelo Espírito. E quem se deixa nascer de novo pelo Espírito, esse recebe o seu testemunho e confirma que Deus é verdadeiro. Estamos a precisar de nos deixarmos de nascer de novo pelo Espírito que recebemos no batismo, para darmos testemunho de que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e que é um Deus que se preocupa conosco, que escuta a nossa voz. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Assim rezávamos com o salmista. E neste tempo difícil, todos nós nos podemos considerar e devemos considerar pobres diante de Deus. Pobres, falando-lhe das nossas preocupações, dos nossos anseios, dos nossos problemas. E se lhe falarmos movidos pelo Espírito que nos habita e que nos leva a dar testemunho deste Deus que é verdadeiro e que nos ama de verdade, então teremos a certeza que o Senhor ouvirá a nossa voz. Uma voz que brota ou que deve brotar do fundo do nosso coração. Um coração que se abandona em Deus, um coração que só nele põe a sua confiança. E então, com o nosso coração atribulado, como rezávamos com o salmista, teremos a certeza que o Senhor nos salvará deste ânimo abatido e que nos abate continuamente com esta pandemia de Covid-19. Mesmo aí, o nosso coração deve bem dizer ao Senhor: a toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca, porque pode estar a experimentar com esta pandemia a nossa fé, o nosso modo de viver a fé, o nosso modo de ser igreja. Tal como experimentou Pedro. E era de Pedro, mais uma vez, que nos falava os Atos dos Apóstolos. Continuávamos com a narrativa do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro tinha feito uma cura. Pedro não, Deus, através da intercessão de Pedro. Em que depois tinham sido presos, postos em liberdade com
a ordem de não voltarem a ensinar em nome do Senhor Jesus. E Pedro, que antes o tinha negado na altura da paixão, agora cheio do Espírito Santo, porque Jesus rezou por ele ao Pai como rezou por nós, Pedro tem a coragem de continuar a pregar em nome do Senhor Jesus. E quando o sumo sacerdote os interpela dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome do Senhor Jesus, Pedro e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, por quem se deixam conduzir, respondem: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. E esta deve ser a nossa atitude cristã: obedecer antes a Deus que aos homens. E aos homens obedecemos apenas quando eles são para nós voz de Deus. E aí eu não tenho dúvidas que quando nos impõem este confinamento em casa para nos libertarmos desta pandemia, é Deus que através dos homens, é Deus que até por linhas tortas escreve direito, que está a vir em nosso auxílio. Saibamos reconhecê-lo e, reconhecendo-o, saibamos obedecer para nos libertarmos desta pandemia, e obedecendo saibamos louvar a Deus pelo milagre que quer fazer em nós e através de cada um de nós. Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré, que foi morto e sepultado, Deus fê-lo Senhor e Salvador, ressuscitando-o. Peçamos-lhe que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os cristãos desta nossa Diocese de Braga e todos aqueles que nos seguem acreditem que Jesus, vindo do céu, está acima de todos e governa o mundo, oremos, irmãos, e escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os grandes da terra sejam tolerantes, para com aqueles que se lhe opõem e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos, irmãos, e escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os jovens tentados pela indiferença não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam, oremos, irmãos, e escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram, oremos, irmãos, e escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aos membros da nossa Assembleia, que nos segue pela internet e depois pela TV, dê o Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem, oremos, irmãos, e escutai-nos, Senhor Jesus. Para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos que padecem esta pandemia, força aos que trabalham na saúde e na segurança, conforto às famílias em dificuldade e a salvação a todas as vítimas mortais, oremos, irmãos, e escutai-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vindo do céu, ensinai-nos o que vistes e ouvistes e fazei-nos testemunhas da verdade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. Com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, aclamando com alegria: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e também aqui presente, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo.
com que aqueles que não puderam comungar sacramentalmente, ajudamos agora a fazer a comunhão espiritual, unindo-nos espiritualmente a eles e rezamos. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vindo ao menos espiritualmente ao meu coração, abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água de lá de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. De entre as vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me e mandai-me para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E rezamos, como é habitual, a oração na pandemia Covid-19. Senhor Jesus, Salvador do mundo e esperança que não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-nos do mal. A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se está a difundir, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o Teu rosto de misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. Tudo isto pedimos por intercessão de Maria, Nossa Senhora da Saúde, Tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanhas, Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Somos pobres diante de Deus, muito mais nesta pandemia que estamos a atravessar. Não tenhamos vergonha nem medo de nos apresentarmos como tal diante de Deus. Clamemos e levemos para Ele a nossa oração. Escutemos a sua voz como Ele escuta a nossa. E então, escutando a sua voz, no nosso clamor, Ele ouvir-nos já e fará com que possamos sair com Ele desta pandemia. Um bom resto de dia para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.